Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse em vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, aos quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Estes, digo, que me pareciam ser de alguma coisa, em nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembremos dos pobres, e que também me esforcei por fazer. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, resisti-lhe na face, porque tornara repreensível. Podeis assentar, dando glória a Deus. Essa palavra aqui me engastalhou. Eficaz. Eficaz. Aí você coloca o advérbio de intensidade, mente. E aí está resolvido. Irmãos queridos, eu tenho aqui uma carta apostólica, provavelmente sendo a primeira carta neotestamentária, de todos os livros do 27 do Novo Testamento, de todos os 27 livros do Novo Testamento, a carta de Paulo aos Gálatas, provavelmente a carta de Paulo a Tessalônica e o Evangelho de João Marcos, são os primeiros 3 tratados escriturísticos do Novo Testamento. Tudo ainda era muito novo e o desenvolvimento do postulado doutrinário estava se desembocando inicialmente a partir de uma comunidade gentílica. Preste atenção no que eu estou falando. O desenvolvimento doutrinário se desembocara a partir do desenvolvimento cristão numa comunidade de gentios, não de judeus. Essa região que nós conhecemos como a Galácia do Sul são 4 grandes cidades. A cidade de Antioquia da Psídia, Listra, Icônio e Derbe. São estas igrejas, dentro de cada uma destas cidades, que receberam esse tratado provavelmente no ano 48 ou 49 do primeiro século da era cristã, porque o evangelho da justificação por fé e não por obras estava sendo ameaçado pela controvérsia judaizante. Ao lermos aqui o versículo de número 3, nós temos tematizado aqui no meu esboço a seguinte fala: como o problema ganha força numa comunidade cristã. A partir do versículo de número 5, qual foi a resposta do apóstolo São Paulo? A partir do versículo de número 11, quando liderados confrontam os seus líderes. E a partir do versículo 14, a repreensão de Paulo a Pedro, analisada filosoficamente. Muito bem. Nós temos aqui, conforme já discutimos as 3 vezes, o ministério de Paulo sendo ameaçado. Ora, o ministério de Paulo é ameaçado quando a pregação que Paulo apregoou foi ameaçada. Eles precisavam descaracterizar, desmanchar a pregação paulina, e eles não poderiam fazer, isto é, desmanchar a pregação de Paulo, sem que primeiramente desmanchasse o seu apostolado. Eis os motivos porque dentre todas as epístolas paulinas, que são 13,
esta é a única epístola que ele não começa com a sua tradicional saudação. Antes, pelo contrário, Paulo começa fazendo uma validação do seu ministério apostólico, colocando-o, ou seja, a si mesmo, em pé de igualdade com os primeiros apóstolos, aqueles que aprenderam aos pés do Senhor. Logo, a igreja começou a ser inundada de uma controvérsia, chamada controvérsia judaizante. Foi o primeiro problema que a igreja administrou doutrinário. Veja bem, grande parte dos conteúdos escriturísticos do Novo Testamento, grande parte do que está escrito aí na palma da sua mão, são problemas de ordem eclesiológicas. O comportamento do homem na igreja, o comportamento do homem em casa, o comportamento do filho diante do pai diante do filho, o comportamento de idosas, de moças, a ordem do culto. São estes os maiores problemas tratados nas epístolas, em todas as 13 epístolas paulinas. Mas aqui nós temos um problema de ordem doutrinária, porque fere na ortodoxia cristã. Olha aqui para o pastor. Ortodoxia foi o termo cunhado pelos primeiros cristãos para categorizar dentro da igreja o que é doutrina. Olha para mim. Tudo que era doutrina, tudo que era consubstanciado pela palavra, tudo que se casava doutrinariamente com contextos para servir de base doutrinária, foi chamado de ortodoxia. A ortodoxia foi primeiramente ameaçada pela controvérsia judaizante na região da Galácia do Sul, Listra, Icônio e Derbe e Antioquia da Psídia, levando em consideração o fato de que não foi Jerusalém que evangelizou o mundo. Quem evangelizou o mundo mediterrâneo não fora Jerusalém, evangelista de Djalma, foi a cidade de Antioquia da Síria, que era a capital meridional do Império Romano naquela região, e que tinha desde os dias de Seleuco Epifânio, em 167 a.C., influência e preponderância para com os nossos irmãos da Judéia, Perém, Duméia, Traconia e Cisânias. Quando o Império Romano entra para dominar a nação de Israel, ele domina porque primeiramente dominou Antioquia da Síria, de modo que a comunidade gentílica passou a ter preponderância tributária nessa comunidade, e foi para esta cidade que os cristãos foram esparramados no tempo da perseguição claudiana. Eu estou aqui antes de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Avolumando-se os cristãos na região de Antioquia da Síria, foi a partir dali que eles oraram e impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram como missionários a priori. Então, quem evangeliza a comunidade gentílica foram judeus que moravam numa outra comunidade gentílica. Isto é, a controvérsia judaizante era o seguinte: o que nós exigiremos dos irmãos que não são judeus? Essa era a pergunta. Porque estes irmãos que chegaram lá, eles disseram o seguinte: a mensagem que Paulo prega desresponsabiliza a comunidade gentílica das nossas práticas cotidianamente judaicas. Nós vamos aceitar? Nós vamos deixar que os irmãos gentios, aqueles que não são judeus, validem o seu cristianismo sem passar no crivo da lei? Então eles queriam impetrar a ortodoxia judaica dentro do cristianismo, não para judeus, olha a hipocrisia, mas para uma comunidade de gentios. Então eles descaracterizaram a figura apostólica de Paulo para depois sequestrar o seu apostolado, que era a sua pregação. Como que isso aconteceu na igreja? Eu coloquei aqui 4 formas. Primeiro, por meio dos falsos irmãos. Por meio dos falsos irmãos. E aonde estão os falsos irmãos? Os falsos irmãos estão no meio da igreja. E por que falsos irmãos estão no meio da igreja como se fossem irmãos? Porque eles se parecem com os irmãos. A própria parábola do joio e do trigo, em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24, mostra categoricamente que não há capacidade entre os trabalhadores para inicialmente reconhecer os falsos junto aos verdadeiros.
e os verdadeiros junto aos falsos. Essa capacidade que eu tenho de reconhecer alguém que para mim era anteriormente um trigo, mas a posteriori é joio, é só depois de um processo. Então os falsos irmãos estão na igreja. Se você, por exemplo, pegar a Bíblia Sagrada, lá na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 13, você vai ver o seguinte texto: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Veja que a cognominação apóstolo era a terminologia mais avançada dentro do universo ministerial no primeiro século da era cristã, e esses homens estavam tão fortemente convencidos dentro da igreja que eles já validavam seu próprio ministério como apóstolo, não sendo nem irmãos na igreja, sendo falsos. Se você abre, por exemplo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no mesmo capítulo e no versículo 26, Paulo disse assim: em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos de cidade, em perigos de deserto, em perigos no mar e em perigo entre falsos irmãos. Ou seja, Paulo está dizendo que pessoas que deveriam ser verdadeiras, mas que são falsas, são capazes de enganar ele mesmo. Porque eu só posso ser vítima de um atentado se o atentado contra mim, pronunciado, promulgado, impetrado, me pegar de surpresa. Paulo está dizendo, eles são tão parecidos, mas não são necessariamente irmãos, que até entre eles, aqueles que parecem, eu me vi em perigo várias vezes. Leais, de emprestar o coração para ouvidos que são hipócritas, de perceber que a sua vida era jogada de boca a boca. Como que você acha que o evangelho de Paulo é ameaçado aqui na região da Galácia do Sul? Porque aqueles que vieram dizendo ser da casa de Tiago, Tiago irmão do Senhor, não Tiago discípulo, porque esse estava morto. Como que você acha que Paulo chega a essa conclusão? Porque irmãos que deveriam ficar calados, emprestou a sua voz para ouvidos que não podiam escutar aquilo que escutaram. Existem pessoas na igreja que estão sentados próximos de nós, que não têm maturidade espiritual, emocional, coletiva, orgânica, para escutar tudo que você tem a dizer. Eu hoje essa madrugada, 2h da manhã, eu postei um vídeo de Richard Foster, A Liberdade da Simplicidade, e eu disse uma frase do bispo Arsênio, nos primeiros séculos da era cristã, quando em oração ele dizia assim: Pai, mostre-me o caminho da salvação, e ele escuta a voz sussurrar no seu ouvido: esteja em silêncio. Porque nada é mais triunfante e verdadeiro do que o silêncio. É melhor me calar do que me propor a falar para ouvidos que não podem escutar aquilo que eu estou dizendo. E às vezes, pastor Luiz, o não poder escutar não é nem por conta da malignidade daquele que escuta, mas da incapacidade que ele tem de administrar aquilo que eu estou falando. Com quem você está conversando? Lá na carta de Pedro, na segunda epístola, ele diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, aos quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o nome do Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Pedro está dizendo para os irmãos do Ponto, da Bitínia, da Capadócia, da Ásia Menor e Meridional, para que eles sejam atentos com a realidade de que entre eles infiltrarão falsos mestres. Lá na carta de 1 João, capítulo 4, versículo 1, diz: amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Sabe o que eu entendo aqui, pastor Luiz? Que nem mesmo o colegiado apostólico, que tomou por empréstimos os ensinamentos pedagógicos de Cristo, foram capazes de frear
a proliferação de falsos mestres na igreja. Vai ser eu que vou conseguir? Vai ser o nosso ministério que vai conseguir? Não. O que tem que acontecer é você vir para o culto de doutrina. Diga glória a Deus, igreja. Para o povo pensar que tem 150 mil pessoas aqui. Diga glória a Deus, igreja. Pegar a tua Bíbliazinha e colocar aí na sua coxinha e começar a rabiscar o que esse pastor aqui está falando. Porque tudo que eu estou falando aqui para você, 25 minutos depois, você só vai compreender 55%. 24 horas depois, 20%. 30 dias depois, entre 2% a 5%. Porque tudo que você escuta, de 100% que você está escutando, quem aqui está escutando 100% do que o pastor está falando? Diga amém. Você só absorve 10%. Tudo que você escuta e lê, mais 20%, vai 30%. Tudo que você escuta, lê e fala, vai para 55%. Mas 30 dias depois, você só guarda 5%. Porque eu trouxe aqui exemplos de Pedro, de Paulo e de João, que me mostram categoricamente que esses falsos profetas têm mais poder para influenciar a igreja com a mentira do que os apóstolos falando da verdade. Meu Deus, Senhor, o que fazer? Então, como é que isso aí corre na igreja? Por meio dos falsos irmãos. Aonde eles estão? Na igreja. Segundo lugar, por meio das conversas. Eita, o tititi. Você sabe o que é murmuração? Murmuração é falar baixo. Na verdade, nos originais, murmuração é falar com os lábios. É a ideia de que você precisa proferir ou está proferindo uma palavra que não pode ser escutada por aqueles que estão do seu lado. Isso é murmúrio. Isso é uma fala baixa. Como que isso disseminou na igreja? Por meio de uma fala. Chegaram os irmãos da casa de Tiago, e aí eles foram recebidos por alguns irmãos. Esses irmãos veio para dentro da igreja. Você ficou sabendo? Você ficou sabendo? Vem cá, mulher, toma um café aqui que eu vou coar para tu. Tu não sabe do babado? Qual? Não, vieram agora, foram os da casa de Tiago. Não, mas nós estamos aqui na escola doutrinária de Paulo. Não, que Paulo? Quem é Paulo? Eu estou falando dos legítimos discípulos do filho do irmão legítimo de Jesus. Eu estou falando é da fonte. Está tudo errado, nós até aqui estamos tudo errado. Aí como é que é? Aí vai para uma casa, vai para outra casa. E deixa eu dizer para você uma coisa: toda conversa ruim vai a jato. A conversa boa vai de carroça puxada por um jumento e ele morre no meio do caminho. Ninguém fala coisa boa não, meu irmão. Ninguém fala não. Vem aqui um pastor aqui e faz um rolo de mentira aqui. Um rolo de conto, de tanta coisa, de mentira, engana o povo, coloca você para sentir, não para pensar. Você sai daqui, coloca 3 vezes mais gente na igreja para assistir o próximo culto. Agora, se for para sentar, para pensar, doer a cabeça, queimar fosfato, rabiscar a Bíblia, tentar pensar naquilo que está sendo escrito, é tão desgastante que nem você se garante no próximo culto. Porque nós fomos educados, desculpe, licença a expressão, não falo de todos, nem falo dessa igreja, falo do evangelicalismo nacional, de forma tão estupidificante que nós não suportamos um culto sem sentir. A pessoa quer sentir. Eu não senti. Eu não senti, eu nem rupiei o cabelo da minha nuca. E você está aqui para isso? Às vezes você vem cá pensando que você tem que sentir Deus. Eu te pergunto, Deus já te sentiu aqui essa noite? O que você falou para Deus aqui nesta noite? Qual foi o culto? Porque nós estamos vivendo uma época que os papéis estão invertidos. Tanto é fato que você está vendo aí o poste mijando no cachorro toda hora. Agora vamos fazer isso na igreja também? Nós não viemos aqui para sentir Deus. Nós viemos aqui para que Deus sinta e perceba o verdadeiro culto que sai da nossa alma. E ele fica tão gostoso lá na glória que ele não suporta. Ele descarrega graça, glória, virtude e poder, conectando-se com quem está desconectado e trazendo vida para quem já morreu. Esse é o nosso Deus. Então, por meio de conversa, olha aqui o que ele fala aqui, pastor Luiz, entremeter. Aí eu fiquei olhando essa palavra. Existem palavras, ainda mais na minha Bíblia, que é uma Bíblia de equivalência formal.
e não de equivalência dinâmica. Mas formalmente é entremeter. Mas dinamicamente é meter pelo meio. Meter pelo meio, colocar no meio. Ou seja, um intruso. Uma pessoa que entrou de forma intrusa. Ele não foi convidado, mas ele se meteu no meio. Isso aqui foi o que eles estão fazendo. Quantos problemas, irmãos, nós teríamos evitado? Vocês estão ouvindo o pastor? Diga amém. Se nós tivéssemos ficado calados. Quantos problemas eu teria evitado de relacionamento, de ortodoxia, se eu tivesse ficado calado? Mas a incapacidade que eu tenho de me calar e a necessidade que eu tenho de dizer, não porque tenho algo a dizer, é simplesmente porque eu quero falar. Aí eu faço o estrago. Então o que é entremeter? Meter pelo meio. Mas por que isso afetou? Porque as pessoas escutaram quem não podia ter voz para falar. E por que a igreja escuta esse tipo de gente? Por que a igreja cai no conto do vigário? Sempre escuta quem não deveria escutar. E eu já disse aqui para vocês, o problema da lealdade está muito mais nos ouvidos de quem escuta do que propriamente na boca de quem fala. Por isso que eu não gosto daquele irmão que fala assim, eu vou falar porque eu sou seu amigo, será? Talvez você vai falar, tudo bem que você quer preservar uma amizade que você supostamente diz ter, mas o seu amigo que vai escutar a verdade que até então só você sabe, tem estrutura para administrar essa tensão? Você está pronto para cumprir aquilo no dia em que o Senhor Jesus foi traído? Ele tomou o que ele tomou, irmãos? Não, o pão, depois o cálice. Você sabe o que ele está dizendo aqui? Eu vou colocar aqui, toda a vida do ser humano é uma vida psicobiosocial, psicológica, biológica e sociológica. A traição é um dos afetos mais... Por quê? Porque a traição só ocorre no ambiente da pessoalidade, da intimidade. Então, você tem coragem e condições emocionais para estender o pão da comunhão a despeito de saber da traição? Você dá conta? Não dou conta, pastor. Eu não dou conta de estender o pão da comunhão para quem me traiu, quem me apunhalou pelas costas. Eu não consigo. Então é melhor que você não escute. É melhor que você não empreste os seus ouvidos para escutar. Ainda que quem tenha a lhe dizer seja seu amigo. Está dizendo, eu vou lhe dizer porque eu sou seu amigo. Então você precisa reconhecer se o seu amigo tem ou não a maturidade emocional para escutar aquilo que você tem para dizer. Porque às vezes um pequeno fragmento de areia é uma bomba no coração daquele que escuta. Terceiro lugar, por meio de espionagem. Que isso, pastor? E espionagem, está na Bíblia. Olha aqui, espreitar a nossa liberdade. Vamos repetir, espreitar a nossa liberdade no 3? 1, 2, 3. Espreitar a nossa liberdade. E é muito... Como eu leio filosoficamente, eu fiquei assim, surpreendido com o fato de Paulo surpreender. Mas eu não me surpreendo com o fato de Paulo surpreender, porque até o primeiro momento, Paulo está escrevendo a primeira epístola para a primeira igreja. Era total e completamente distante da realidade paulina, que irmãos tão fundamentados pudessem ser tão fracos. Às vezes eu atendo uma pessoa no escritório, outra aqui, outra lá, e eu vejo situações na igreja que eu pensei, meu Deus, eu pensei que esse aí era a batuta. Eu pensei que esse aí estava, e ele não está. Eu pensei que ele era, mas ele não é. Eu me surpreendo com a fragilidade das pessoas. O que me admirou aqui é Paulo ter se surpreendido. Mas por que Paulo se surpreendeu? Porque é a primeira vez que Paulo escreve que ele trabalha escrituristicamente a deficiência de liderados diante do seu líder. Ele não pode acreditar que tão rapidamente os homens que foram disciplinados por ele, modulados por ele, trabalhados por ele, discipulados por ele, caíram no conto do vigário da ortodoxia judaica tão rapidamente, abandonando o evangelho da graça e da justificação pela fé por causa da lei. Irmãos, a lei não é ruim. Vamos repetir, a lei não é ruim no 3. 1, 2, 3. Vamos de novo, 1, 2, 3. O problema da lei é que ela trabalha com a matéria-prima deficiente. Quem é a matéria-prima que a lei trabalha? Nós. O próprio Maimônides, um filósofo, matemático, poliglota, acho que do 6º para o... vou errar, está transmitindo. Acho que do 10º século da era cristã, ele contabilizou o hashi
o Pentateuco em 613 mandamentos. A gente sabe disso. São 248 mandamentos positivos e 365 mandamentos negativos. Mandamentos de dentro, aquele que manifestamos a Deus. Mandamentos de fora, aquele que manifestamos aos homens. São leis demais para serem cumpridas por uma matéria ruim. Tão ruim, tão frágil quanto você. Você não consegue trabalhar com a lei, porque a todo tempo ela vai te acusar. Até porque, pastor Luiz, lá diz que se quebra uma vírgula, quebra o quê? Ela toda. Então, como, pois, eu poderia apresentar a Deus um sacrifício à luz do sacrifício da lei de Moisés? Nunca. Então Paulo anuncia o evangelho da justificação pela fé. Porque o evangelho da justificação pela fé, não por obras, ele não se torna meritório. Você já pensou se a minha salvação fosse meritocrática? Qual de nós aqui seríamos o mais salvo? Seria qual de nós aqui? Vamos fazer uma dancinha. Qual de nós seríamos o mais crente, o mais digno? Não, tanto é fato que no ato de Deus da justificação, tanto eu que sou justificado, que não cometi grandes barbáries, na verdade, as grandes barbáries da nossa alma não são aquelas estéticas, são aquelas internas. Isso foi falado a todo tempo por Jesus, a gente nunca entendeu. E você está olhando, está pegando a mulher lá? Tá pegando a mulher? Tá. Tu não pega, não satisfaz concupiscência de carne, mas tu satisfaz concupiscência dos olhos. Você se alimenta de uma visão que supostamente você se agrada. Sim, então tu és um adúltero. Ele sempre internalizou, ele sempre colocou o pecado no lugar dele. Repita comigo: o lugar do pecado é a inclinação de mim mesmo. Inclusive a maior punição que Deus pode dar a um ser humano, está lá em Romanos capítulo 5, se eu não estou enganado, é entregar o homem a ele mesmo, pelo que Deus os entregou a si mesmos. Porque escute isso aqui, escuta, pega essa chave, é assim, pega essa chave. Se o Espírito Santo sair de você, vocês estão ouvindo o pastor? Diga amém. Não se faz necessário demônio algum te perseguir. Você se torna o demônio de si mesmo. Basta tirar esse fragmento de glória. Então, espionagem, espreitar a nossa liberdade. O meu cristianismo precisa ser crivado por outrem. Aí eles começaram a andar espreitando. O que é espreitar? É a ideia de observar aqueles que comportam sem que aqueles que são observados seja visto por observa. Espreitar é olhar no cantinho. É brincar de pique-esconde. Anota aí, acabei de ver ali, anota, acabar de comprar um suíno, eita, anotou? Vamos ali, aí, eita, tá, o Renan tá assando um porquinho na brasa, anota aí, que, aí quando foi sábado, aí eles foram capinar, anota aí que o pastor Roberto tá capinando a casa dele sábado, que ele não podia andar 812 metros, não podia no sábado, a comida do sábado era feita na sexta. Aí eles começaram a radicalizar a comunidade gentílica, que não é judaica, e o pior não era isso, tem que ser circuncidado. E outra coisa, Paulo ficou... Está filmando aqui, eu vou falar. Paulo nunca se importou com a circuncisão. Repita comigo, Paulo circuncidou Timóteo. Por quê? Porque a questão da circuncisão... Porque ao Paulo circuncidar aqueles que por ele foram circuncidados, nunca foi colocado em xeque a questão soteriológica da salvação. O problema é que eles aqui colocaram a circuncisão como elemento preponderante para a salvação. Foi quando ele se levantou. Mas, por exemplo, eu gostei, quero ser judeu, então tem que ser, se é um prosélito, então circuncida, irmão. Capa aí, não tem nada não, faz, circuncida. Agora, para ser salvo, Paulo falou assim, para ser salvo é só uma coisa, é o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É a justificação pela graça, por meio da fé em Cristo e não por obras, para que o homem não se glorie. O problema é que eles estavam querendo escravizar aqueles que já tinham aceitado a salvação por meio da fé e da graça, alienando a mensagem pregada
as radicalidades ortodoxas da comunidade judaica. Tem que circuncidar, tem que guardar isso, tem que guardar aquilo, tem que fazer aquilo outro. Aí Paulo falou assim: negativo, nós não temos que fazer nada disso. Em quarto lugar, por meio do legalismo. Repita comigo, irmãos: por meio do legalismo. Olha o que Paulo fala aqui, ó: reduzir-nos à escravidão. O último versículo aí, ó: reduzir-nos à escravidão. A nossa liberdade que temos em Cristo e reduzir-nos à escravidão. Agora, é interessante, deixa eu dizer para você uma coisa. A mensagem de Paulo, ela tem indícios de periculosidades comportamentais. Eu te explico por quê. Porque a mensagem do legalismo judaico, ela responsabiliza o homem de atitudes práticas. A mensagem de Paulo não. Porque o que não me faz pecar, Renan? São regras ou amor? O amor. O que não me faz pecar contra Deus? O amor a Deus. Então, a mensagem da liberdade cristã, ela pavimenta o coração daqueles que verdadeiramente amam a Deus. Mas aqueles que professam um cristianismo nominalista, facilmente eles podem se valer da mensagem da liberdade cristã e utilizá-la para práticas de libertinagem. Paulo teve dois problemas. Ele teve problemas com cristãos que queriam judaizar a fé cristã, e ele teve problema com aqueles que entenderam demais a graça de Deus e viveram o que estamos vivendo hoje, a hipergraça. Pode tudo, faça tudo, você está salvo, ele já te salvou. Esse é um outro perigo. Então Paulo, ele é consciente, ele tem consciência de que essa mensagem da liberdade cristã, ela pavimenta o coração e muda o comportamento de quem é fiel. Quem não é fiel pode muito bem se valer dessa mensagem para poder praticar obras de libertinagem. Se não seria isso, preste atenção, não seria isso que os irmãos da casa de Tiago teriam visto? Hein, pastor Luiz? Não seria isso que quando eles vieram, os da casa de Tiago, e começaram a ver comportamentos libidinosos entre aqueles que anteriormente professavam o evangelho da graça por meio da justificação pela fé em Cristo, não estavam praticando? Aí não seria isso eles reunindo e falaram assim: olha, eu até entendo essa inclusão dessa comunidade gentil, que eu compreendo esse propósito soteriológico, Jesus quer salvar todas as pessoas, mas eles precisam demonstrar essa salvação, porque a salvação também ela é demonstrada. A pessoa que trabalha contigo, ela tem que saber que você é crente, irmão. Ela não sabe não? Não sabe não. Então você não é crente. Não existe agente secreto na igreja. Não existe agente secreto, né? Você tem 3 anos que trabalha numa empresa e eles não sabem que você é crente, então tem algo errado. Eles nunca viram uma atitude de resignação, de amor, de misericórdia, de graça. Nunca viram, não, nunca viram, pastor. Não sabe que eu sou crente. Então tem algo errado no seu cristianismo. Porque a Bíblia diz que quem está cheio de Deus, quando abre a boca, Deus sai pela boca. Deus sai por todos os lados da sua vida, e o nome de Jesus sempre é glorificado, porque Cristo não é revelado para você, Ele é revelado em você, e através de você as pessoas veem a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então o que esses homens queriam? Reduzir a pregação de Paulo a prática judaizante. Por quê? O que eles acusavam de Paulo? De facilitar, de incluir e de liberar. Eles chegaram até Jerusalém e disseram assim: Paulo incluiu todo mundo, liberou todo mundo e facilitou a vida de todo mundo. Aí estamos aqui nós em Jerusalém guardando tudo e a todos, e Paulo liberando tudo e a todos lá na Galácia do Sul. Irmão, você acha que você é fiel a Deus por causa de regras? Você acha que você é fiel à sua esposa por causa de regras? Não. Nós só somos fiéis ao que somos fiéis, e se somos fiéis a alguma coisa, é por causa do amor de Deus no nosso coração. E o coração daquele que Deus habita, irmãos, ele não peca ou não vive na prática sórdida do pecado, porque o Senhor resignou e regenerou a sua alma. Você pode dizer glória a Deus? Então qual foi a resposta de Paulo, para a gente caminhar aqui para encerrar?
ele deu 7 respostas. Quantas respostas, irmãos? Primeiro, está aí no versículo 5. Aos quais nem ainda por uma hora não submetemos. Então, qual é a primeira atitude do verdadeiro pastor? Mantenha firme. Paulo disse assim: nem por uma hora eu me submeti. E ele se manteve firme. É preciso manter firme. Manter o posicionamento que outrora foi estabelecido. Até porque o posicionamento de Paulo em relação àqueles que desautorizam a pregação de Paulo não põe em xeque a pregação. Ora, a minha pregação não pode ser colocada em xeque se você não vive aquilo que você escuta. Não pode. Eu não posso ser julgado pela incapacidade que você tem de viver o evangelho. Eu estou falando, eu estou pregando aqui, eu estou anunciando as verdades eternas. Agora, saber se o irmão vai ou não corresponder no corpo àquela medicação, vai no hospital, irmãos. O irmão Charles ficou no hospital esses dias, acompanhando pessoas. O senhor já ficou várias vezes, pastor Luiz. Existem organismos que reagem melhor a uma medicação. E qual que é a tendência do médico? Fortalecer a medicação quando o corpo não reage e diminuir a potência da medicação quando o corpo reage. Agora, a culpa no médico em relação àquilo que ele está aplicando, se o corpo não reage à medicação, não há culpa. Não há incoerência na Bíblia, não há incoerência na querigma, nem na pregação. O que está acontecendo é que o corpo não consegue reagir ao antídoto que Deus está dando. Paulo disse assim, Deus disse para Paulo: Paulo, tem gente que de fato aproveita da liberdade por causa da libertinagem, mas eu te digo, Paulo, mantenha-se firme, continue a pregação da justificação por fé e não por obras. Não é porque alguns querem aproveitar da liberdade que eu conquistei para eles que você vai parar de pregar o evangelho da verdadeira salvação em Cristo Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Irmão, já fiquei doido, já fiquei pastor detetive. Eu não olho status de ninguém, não olho. Eu subo lá os vídeos lá porque tem que subir. E agora fui informado que eu tenho que fazer até stories, não gosto de fazer. Eu subo e eu saio. Você pode fazer o que você quiser, você pode compartilhar a música do mundo, no sentido de que você pode, eu até cortar essa palavra minha aqui e colocar. Você pode fazer o que você, eu não sei o que você está fazendo. Eu não vejo status de WhatsApp, eu não sou detetive de ninguém. Agora tem um negócio, na hora que eu subo aqui neste altar, eu injeto a injeção que vem da glória do trono de Deus, e a palavra, do jeito que ela é proferida, ela será falada. E a minha oração é que o corpo que escuta receba o antídoto do que Deus dá, e o nome do santo Deus seja glorificado na sua vida. Então Deus falou assim, Deus mostra para Paulo: fica firme, nem por uma hora ceda. Segunda coisa, para que a verdade, repita comigo, a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Aí eu coloquei, segunda atitude, não mude a mensagem. Você pode estragar o objetivo. Mas aí os da controvérsia vão dizer: mas Paulo, tudo bem, eu entendo a mensagem que você está pregando, mas não estamos conseguindo bons resultados. Aí Paulo contra-argumenta. Eu estou lendo inferentemente, é uma leitura filosófica do texto. Tudo bem, que o Renan não consegue corresponder à mensagem que está sendo pregada. Aí eu vou adulterar a mensagem, eivando-a com sincretismo judaico, só porque o Renan não consegue captar. Então o problema não é na mensagem que se fala, é nos ouvidos de quem escuta. Tem que entender isso aqui. Paulo, sabe o que é isso aqui, pastor Luiz? Um homem que tem consciência, concorda, pastor, do seu ministério. Não está confeitando o bolo, nem enfeitando pavão, porque pavão já é enfeitado. Ele continua pregando a palavra. E outro, irmão, sempre tem trigo no meio do joio, sempre tem sal no saleiro, tem luz, porque Deus sempre vai preservar os seus. Terceira coisa, e quando, eu não estou mais vendo direito, e quando aqueles, tem crase aqui, que já joga para frente, que pareciam ser de maior influência, aos quais tinham sido outra hora, não me interessa. Deus não aceita a aparência de homens. Irmãos, daqui a pouco eu vou justificar essa fala de Paulo, para não dar para você uma validação de comportamento diante de um líder que você não tem altura para ter.
Eu tenho explicações aqui semânticas, mas eu vou deixar talvez para a aula que vem, para o culto que vem, ou talvez eu fale aqui agora. O que ele está dizendo? Não se encante com novidades aparentemente fundamentadas. Não, quem veio foi os da casa de Tiago. Qual Tiago? Mas o Tiago não foi morto por... Quem que matou Tiago? Foi o Herodes? Quem matou Tiago? Foi Herodes, o Antipas, que matou Tiago, a fio da espada. Não, Tiago, não é o Tiago, discípulo. Não é o Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. É o Tiago, o irmão do Senhor. É de sangue. A fonte é lá. Sabe o que Paulo me ensina? Não mude a mensagem quando verdades sofismáveis são aparentemente fundamentais. Não são. Eu coloquei aqui, claro, dá para você entender. Não se encante com novidades aparentemente fundamentais. Irmãos, toma cuidado na internet. Pelo amor de Deus, tomem cuidado na internet. Tem gente transparecendo um evangelho que nunca foi evangelho. Encantam a Bíblia, eu li aqui 4 versículos. Mas Paulo escreveu para Timóteo e disse assim: Timóteo, chegará um tempo que a igreja levantará para si líderes que não fazem nada, a não ser despertar comichão nos ouvidos, provocar coceira no ouvido das pessoas. Você escuta o cidadão falar, você só ri o tempo todo. Você sente prazer naquilo que você está escutando. Uma alegria exuberante. Cuidado, porque nem toda mentira vem transvestida de demônio. Às vezes ela vem de palhaço. A gente tem que tomar cuidado. E não estou falando aqui, que eu também tenho minhas graças aqui, que todo mundo que faz você rir é do diabo, não estou falando isso não. Eu estou falando de você tomar cuidado. Ontem, semana passada, eu vi um forte que estuda semântica, raiz de palavra, trazendo uma palavra, irmãos, passando pano numa igreja sectária, comparando as outras igrejas todas a uma igreja sectária. Heresia é heresia. Problema de igreja é problema de igreja. Aqui na Assembleia de Deus tem problema e é muitos. Toda Assembleia de Deus tem, toda a igreja tem. Não tem igreja perfeita. Agora, heresia é uma coisa, problema de igreja é outra coisa. Nós não podemos ser nivelados ao nível de quem é sectário, de quem é heresia. Então você tem que tomar cuidado. 4ª coisa, estes digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Repita comigo, nada me acrescentaram no 3. 1, 2, 3... Aí eu vou pegar o original, para você ver que não é Paulo batendo, não. Olha o que é o original semântico dessa palavra. Falei livremente sobre o assunto para toda a igreja, e além disso tive conferências privadas com os líderes, mas nenhuma alteração foi feita no meu ensino ou na minha prática ministerial. É isso que Paulo está dizendo. Eu vou mostrar aqui na semana que vem as 2 vezes que ele foi primeiramente falar com Pedro e com a comunidade de Jerusalém do evangelho da incircuncisão, conforme eu li aqui há pouco tempo com os irmãos. E ele mesmo disse, olha, se a graça de Deus ela não é uniforme, ela é multiforme. Ela coloca o evangelho de Pedro como apóstolo da circuncisão, e o evangelho que eu apresento como apóstolo da incircuncisão. Ele está dizendo o seguinte, o problema não é o evangelho que muda, é o grupo que escuta, que precisa receber uma mensagem adaptável. Eu não posso pregar a gentios como estou pregando a judeus, e eu nem posso pregar a judeus como se estivesse pregando a gentios. Paulo entendeu que o ministério dele é um, e o ministério de Paulo é outro, de Pedro é outro. Então qual que é a orientação aqui para você nesta noite? Não se intimide. Mas quem veio foi os da casa de Tiago. Não se intimide. Vamos permanecer no caminho da palavra de Deus, e o nome de Jesus vai ser glorificado nesta casa. 7. Antes, pelo contrário, quando viram que... 5, versículo 7. Pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, olha aqui, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. 5º lugar, aceite diferenças ministeriais, porque a graça não é uniforme, a graça, ela é multiforme. Paulo está dizendo assim, Pedro, eu entendo. Olha que maturidade, rapaz. É um homem que tem maturidade para discutir ideias e não pessoas. Porque se você, irmão, for discutir toda a dificuldade
no âmbito da pessoalidade, você vai transformar dificuldade em problema. E nem toda dificuldade precisa ser um problema. Suponhamos que dentro da sua casa, você tem um problema com um filho ou com uma filha. É uma dificuldade entre você e o marido, o problema entre o seu filho. Preste atenção. É uma dificuldade entre o seu marido, o problema com o seu filho. Agora, você não pode fazer da dificuldade com o seu cônjuge um problema por conta do problema que você já tem com o seu filho. E é o que mais as pessoas fazem. Transformam dificuldades em problemas. Olha, a dificuldade que eu tenho é com meu filho Isaac. Então, o problema que eu tenho é com Isaac. O problema que eu tenho é com a Débora. Aí, por causa do problema, eu tenho uma dificuldade com a minha esposa. Agora eu vou transformar a dificuldade com a minha esposa por causa do problema com meu filho, um problema também com ela. O que é que eu quero fazer? Um ninho de aranha na minha casa. Paulo, olha a maturidade desse rapaz, desse apóstolo, desse santo homem de Deus. Eu tenho, Pedro, maturidade para compreender que entre aqueles que você prega, tu tens o ministério da circuncisão. E só desejo de ti e do colegiado apostólico, para respeitar não a mensagem que eu falo, mas o público que me escuta, que é total e completamente diferente do público que está te escutando. Então você fala aos judeus o evangelho da circuncisão, e eu vou falar aos gentios o evangelho da incircuncisão. Enquanto o pastor Djalma discutem ideias e ministérios, funciona. Agora, se passar a discutir pessoas, vira problema. Vocês estão entendendo, pastor, irmão? Diga amém. Vamos só terminar isso aqui para nós sair. É rapidinho, só vou ler aqui, ó. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. Quinto, é quinto ou sexto? Sexto, saiba que Deus pode estar usando pessoas que pensam diferente de você. Porque Paulo não está patrimoniando apenas a si mesmo como um apóstolo usado. Ele está dizendo assim, eu sei que Deus tem operado de forma eficaz. Isso é maturidade, pastor Roberto. Isso é maturidade, você ter que admitir a ideia de que Deus também usa outros. Gente, o maior problema que a gente tem na igreja hoje é a pessoa, Deus não usa, Deus usa. Não é porque ele pensa diferente, que age diferente, que Deus não usa. Deus usa aquele como aquele, Deus te usa como te usa. E no fim de todas as coisas, o nome de Jesus sempre será glorificado. Irmão, os discípulos sentiam as coisas. Quem é o apóstolo do amor na Bíblia? João. Irmão, o ser humano é de uma estupidificância fenomenológica que não há nem descrição. Não existem conjuminâncias, vernáculos bem pensados para descrever a estupidificação do homem. Eles estão lá no Monte da Transfiguração, um demônio pega uma pessoa, eles não conseguem expulsar um demônio. Você lembra disso? Aí 2 versículos depois, acontece dar um peteco lá e uma discussão, e João chega até Jesus e fala assim, mestre, se tu quiseres, eu orarei agora. E assim como Elias, olha, está reportando uma história de 8 séculos atrás. Vai cair fogo do céu e matar essa cidade toda. E eles não tinham expulsado nenhum demônio. Eles já estão na altura, irmão Charles, de queimar uma cidade todinha por causa... O ser humano é assim. Você é um ser humano de jeito. Quem? É você que é assim. E sou eu que é assim. Eles não tinham expulsado, evangelizar um demônio. Aí, por 2 segundinhos depois, só porque estava no montinho, só porque viram além daquilo que viram os demais, já se sentiram no poder de fazer além do que até mesmo Elias fez. E outra, fazer o mal, não é fazer o bem. E Jesus, o que ele fazia com isso? Escandalizava. Meu Deus, vós não me conheceis, andais comigo e não vim matar ninguém, eu vim trazer vida e vida em abundância. Irmão, nós não entendemos como Deus trabalha, e nós nunca vamos entender como Deus trabalha, porque os seus pensamentos são mais elevados que os nossos pensamentos, e os seus caminhos mais elevados que os nossos caminhos, e o nome do Senhor sempre há de ser glorificado. Vamos só terminar. Então, saiba que Deus pode estar usando crentes diferentes de você. E quando conheceram a graça que me foi dada, olha aqui, ó,
Paulo está falando. E para quem que ele está falando isso? Para os irmãos que foram adulterados. Olha, quando eles conheceram o que eu falei para vocês, e que o que eu falei com eles anteriormente lá, olha só, Tiago, esse mesmo, vocês estão falando que veio esse povo, Cefas e João, que eram reputados como colunas, repita comigo, me estenderam, alto, a mim, a Barnabé, a destra da comunhão. Aí eu vou falar a última coisa aqui, é sexta ou é sétima? A sétima. Aproveite as turbulências para expressar unidade. É o nosso problema hoje. Todo o problema da igreja, grande parte, praticamente todo, se resume à incapacidade que eu tenho de estender a destra. Aí você tem que entender sobre o outeiro de Semler, que foi comprado por Orim, lá no 8º século antes da era cristã, na 3ª dinastia, daquela que foi dividida por Jeroboão, filho de Nebate. Tinha 2 montes, Gerizim e Ebal. A cidade de Samaria foi construída no meio. Aí do lado direito li a bênção, do lado esquerdo li a maldição. Tudo que é relativo à destra na Bíblia é comunhão, é prosperidade, é vitória. Tudo que é relativo à esquerda na Bíblia é relativo a julgamento, a sentença, a pronunciação malditas. Tudo. Então o que esse texto está me falando tropologicamente? Quando eles perceberam que havia diversidade naquilo que eu falava, diante do que eles estavam pregando, eles estenderam para mim, qual das 2 mãos, irmãos? A destra da comunhão. Pensa diferente de nós, mas vamos andar juntos. O público é diferente do meu, mas nós vamos andar juntos. Porque eu sei que lá no final dessa jornada nós vamos topar juntos e juntamente conosco vocês vão glorificar o nome de Jesus eternamente. Vamos andar junto. Então aproveite as turbulências para expressar unidade.